Bom dia. Começo por saudar todos os participantes e agradecer o interesse nesta iniciativa. Deixem-me expressar um agradecimento particular ao François Mérès pela interpelante conferência inaugural e pelas pistas que nos deixa para reflexão e debate. Com a Conferência Portuguesa, concretizamos o segundo capítulo deste ciclo, organizado pela Network of European Museum Organizations, a NEMO, a Associação Alemã de Museus, a Direção-Geral do Património Cultural de Portugal e a Associação Eslovena de Museus, no âmbito do trio de presidências. Agradeço vivamente aos nossos parceiros o envolvimento neste projeto colaborativo que começámos a desenhar antes do contexto pandémico em que vivemos ao longo do último ano. Naturalmente, os nossos objetivos e formatos foram adaptados à presente situação. Welcome, David. Bem-vindo, David. É um prazer partilhar este debate ou este painel contigo e por poder continuar um projeto que teve início na Alemanha em 2020. Passo a palavra a David para nos dar uma panorâmica das três conferências. Muito obrigada, Clara. Muito obrigada da Alemanha pelo convite e pela organização desta conferência. Gostaria de dar uma palavra sobre o papel social dos museus. Os museus estão ligados à nossa qualidade de vida e comunica com todas as gerações, fortalece o nosso tecido social e também é um local de encontro e diálogo entre as várias gerações e também contribui para o nosso crescimento individual. Tendo dito isto, pensamos que os museus não estão a ser reconhecidos ou não estão a ser devidamente apoiados. Penso que uma das principais motivações desta rede a que eu faço parte e também a Associação Eslovena por trabalharmos em conjunto e por termos organizado esta conferência. Agora, estamos muito orgulhosos por poder colaborar convosco, Clara, e também com os nossos colegas da Eslovénia, porque dá-nos a oportunidade de aprofundar este assunto. E a responsabilidade social no setor público, qual é a sua responsabilidade, quais são as expressões da responsabilidade social dos museus, como é que podemos medi-lo, etc. Portanto, estamos agora a contar a história em três partes. A primeira parte aconteceu no ano passado na presidência alemã. A segunda parte, Portugal, hoje e amanhã, que vamos falar da participação, parcerias e trabalho em rede. E a terceira parte será em setembro de 2021, na Eslovénia. Vamos falar sobre o futuro da responsabilidade social nos museus. A primeira conferência realizou-se online na Alemanha em setembro de 2020, que abordou os valores. O que é que a responsabilidade social significa para os museus? Os museus também contribuem bastante para a responsabilidade social, lidando com as questões que estão a ver com a coesão social, com a inclusão social e com a diversidade social. A nossa questão principal está relacionada com os valores. Quais são as obrigações que os museus têm perante a sociedade? Que tipo de alterações positivas podem afetar e quais são o papel que podem desempenhar? Na sua abordagem ou na sua apresentação, na Dinamarca, sugeriu-se que fosse feita uma ligação com o compromisso social para que o trabalho social e político dos museus pudessem reunir dados científicos. A outra apresentação teve a ver com o trabalho político do museu. Se e porquê os museus devem promover a democracia e até que ponto. Kim Oliver, o secretário-geral da Associação da Finlândia dos Museus, fala sobre a crise da democracia e das estruturas políticas. No seu ponto de vista, os museus
podem advogar a democracia e podem contribuir para construir confiança, para lidar com a desigualdade e para aumentar o nível da educação. Portanto, estamos muito mais otimistas do que antes. A discussão do painel, na terceira parte do nosso debate, lidou com a questão como é que os museus podem satisfazer a procura dos diferentes grupos e do envolvimento das comunidades. A Sara Abegante, a vice-presidente do Plano de Habitação, a sua recomendação propôs que os museus devem fazer uma pergunta muito simples à comunidade. Como é que nós podemos ajudar? Gosto desta pergunta. A nossa compromisso político também foi um assunto da Conferência Alemã e levantaram a necessidade de colaboração. Portanto, eu penso que a Conferência Portuguesa é o local ideal para pensarmos nas diferentes formas de participação, parceria e trabalho em rede, e estou ansioso, como vocês, para descobrir o resto do programa. Cumpre-me agora apresentar as principais linhas de força, temas e objetivos para os trabalhos destes 2 dias. Se a Conferência Alemã, como referiu David, pretendeu responder a questões relacionadas com os valores que estão no cerne dos museus, a Conferência Portuguesa avança para 2 questões principais na abordagem da relação entre museus e responsabilidade social. Como fazer, como avaliar o que fazemos. Para ajudar a responder a estas perguntas, 3 temas agregadores foram eleitos: participação, redes e parcerias. A manhã de hoje é dedicada à exploração e partilha de experiências e formas de participação, nomeadamente na construção programática dos museus, na mediação, no acesso e nas políticas. Não esquecendo as preocupações com a justiça social e os direitos culturais. A tarde é centrada em redes e parcerias. Inicia-se com o questionamento do conceito de democracia cultural, para de seguida avançarmos para a apresentação e o debate de diferentes redes e parcerias à escala local e global. Termos como resiliência, diversidade, abertura e negociação vão ser ouvidos e debatidos. O dia termina com uma mesa redonda sobre redes de museus em Portugal à escala nacional e local, precisamente cerca de 3 meses depois da apresentação do relatório do Grupo de Projeto Museus no Futuro, de iniciativa governamental em Portugal, que apresenta propostas para os próximos 10 anos e, em particular, de renovação da rede portuguesa de museus. Podem aceder a este relatório e ao sumário executivo em inglês na funcionalidade Ficheiros na plataforma da Conferência. Neste encontro, quisemos dar um especial enfoque à abordagem do impacto social dos museus, dedicando a este tema a manhã de amanhã, na convicção de que são necessárias novas métricas e novos indicadores de avaliação da ação destas instituições culturais. Será um programa intenso que reunirá, amanhã de manhã, académicos de diversas áreas disciplinares e museólogos, numa espécie de puzzle em que diferentes campos teóricos, visões e práticas estarão em confronto para ajudar a perspectivar novos modelos de avaliação. Finalmente, um objetivo comum às 3 conferências e que tomamos como central no encontro português é a vontade de que os nossos debates e reflexões alimentem a construção de políticas públicas para os museus, seja ao nível nacional, seja ao nível europeu. Políticas apoiantes e estimuladoras do cumprimento da responsabilidade social dos museus, numa perspectiva holística e articulada, que olhe como um todo o impacto dos museus em diferentes áreas da sociedade, contribuindo para o bem-estar, a educação, a economia, a saúde, a solidariedade e a justiça social. Coincidentemente, em Portugal, estas perspectivas estão contempladas e motivam propostas do recente relatório Museus no Futuro, já anteriormente mencionado. Desejo a todos bom trabalho
e que as apresentações e discussões ajudem a aprofundar a relação entre museus e responsabilidade social. Finalmente, sugiro que explorem a plataforma da conferência, aproveitem as potencialidades de estabelecer redes de contactos, participem nos debates e utilizem a funcionalidade Meet the Speakers, em que poderão colocar questões individuais aos oradores nos intervalos assinalados no programa. Muito obrigada pela vossa presença. Laughter, the sound of glasses, cheers and toasts, and the sensuality of movement among the young and careless. Bare skin revealing, our shirts worn low exposing us to eyes and looks and short-lived desire, until the next beautiful creature crosses your path. Words become whispers. We exchange glances, laden with meaning. Music melts the moment. We dance. We dance.